É um prazer estar novamente aqui nessa casa maravilhosa. E nós vamos... Dá para vocês verem daí? Tá dando? Quando o Luiz conversou comigo, ele pediu para que, se seria possível a gente trazer uma mensagem sobre o Natal. E, tirando a existência de toda a mídia que há sobre o Natal, sobre essa época do ano, de final de ano, de tantas confraternizações, de tantas emoções, de alegrias, como a que tivemos aqui há 7 dias atrás, na confraternização da Sociedade Espírita Casa de Oração, com todas as famílias as quais fazem parte desse projeto social belíssimo de vocês. Eu preferi falar sobre renovar, sobre renovação. Porque eu acho que é a melhor maneira de nós pensarmos e trazermos para nós a melhor tradução do que seria o Natal. Um período de renovação. Já fazendo um alerta que essa renovação, e vocês vão entender, espero que eu consiga passar isso, não deve ser feita apenas nesta época do Natal. Mas ela é a época que mais chama a nossa atenção, dada a nossa condição de evolução espiritual ainda. Então vamos lá. Hoje, 15 de dezembro, nós estamos a 10 dias do Natal. E a 16 dias da virada do ano. E quando se chega nessa época, nós vamos começando a perceber que nós vamos alcançando objetivos, alguns, outros nem tanto, mas para quem trabalha na educação, é mais um ano letivo concluído. Para aquele que é aluno e se dedicou, é mais um ano também de conquistas, de conclusão, de um curso, não é? As pessoas começam a se projetar para o próximo ano. Não é verdade? A gente começa a pensar numa espécie de reflexão. Como foi o ano que está terminando? E de repente a gente se pega já projetando o ano seguinte, que está por vir. Agora, tem um detalhe muito importante. Como é que nós estamos pensando no porvir? E como é que nós estamos refletindo no que passou? Geralmente nós adentramos muito nos projetos pessoais. E dada a nossa consciência, o que é que se encaixa nesses projetos pessoais? Uma reforma da casa. Eu vou concluir o piso da minha casa. Trocar o meu carro por um mais novo. Trocar o meu guarda-roupa. Comprar roupas novas. Não, neste Natal, quem sabe eu vou me presentear com um celular novo, desses mais modernos. Não, eu tenho objetivos mais ambiciosos. Para o próximo ano, eu quero estudar para passar num concurso federal.
ou para passar no Enem e cursar a graduação que eu tanto quero. Ah, mas eu vou investir. Eu vou fazer investimentos, porque a economia está propícia a isso. Alguns pensam assim, outros pensam, eu vou me aproximar de Deus. Está no meu projeto se aproximar de Deus. Eu conversava com uma grande amiga e eu dizia isso para ela. Se o seu projeto é se aproximar de Deus para o próximo ano, você está atrasada. Porque Deus está conosco a todos os momentos. O que é que tem de comum em tudo que eu mencionei referente aos projetos que nós criamos, que nós idealizamos, que nós pensamos em conquistar? São projetos, todos eles, na sua maioria, voltados para as questões materiais. E às vezes, por a gente estar sempre voltado para as questões materiais, a gente vai deixando de lado as questões espirituais. Nós agradecemos a Deus, mas não comunhamos com Deus. Porque os nossos agradecimentos, muitas vezes, estão relacionados às nossas conquistas. Quando eu conquisto, eu lembro. Obrigado, meu Deus. Mas tem conquistas que são positivas, e essas a gente observa facilmente, mas tem conquistas que aos nossos olhos são negativas, mas eu diria para vocês que são tão mais positivas do que as que a gente entende serem positivas. Às vezes, mesmo sem a gente querer, a gente conquista enfermidades. E aí você deve estar se perguntando, mas você está louco? Como é que uma doença pode ser melhor do que um prazer, uma alegria? É porque a doença, ela é um indicador da necessidade da renovação. Por isso que ela é tão mais importante. Porque quando nós mergulhamos nas conquistas e ficamos felizes porque compramos um carro ou porque conquistamos algo, um exemplo, nós achamos que está tudo bem, que somos merecedores, que Deus nos ajudou, que nós nos esforçamos, mas quando algo vem e nos compromete a saúde, nós não sabemos por que é. Diante de tudo isso, a gente tem que prestar atenção como andam os nossos pensamentos. Porque tudo parte deles. No que é que eu estou pensando? Porque aquilo que eu penso, eu emito em ondas vibracionais. Eu estou realmente pensando em renovar as questões materiais? Então eu vou vibrar para as questões materiais, para os prazeres. Eu estou pensando em renovar-se espiritualmente, porque é uma tarefa que não é muito fácil. Aliás, os espíritos nos dizem que é fácil. O que nos falta é vontade.
E como eu estou refletindo, agora essa reflexão, ela faz parte também, porque como foi, e aí eu vou fazer essa pergunta, e eu tenho certeza que em questões de segundos, vocês vão projetar na mente de vocês, como foi o ano de 2018 para vocês. Os desafetos conseguiram reconciliar-se? Tentaram se aproximar daquelas pessoas mais difíceis? Conseguimos perdoar a nós e aos outros? Estamos começando a sair das questões materiais e vindo para as questões sentimentais, espirituais. A gente consegue refletir sobre isso? Ou deixa de lado, deixa para lá e segue? Três passos são importantes para a renovação espiritual. O primeiro deles é o autoconhecimento. E aí nós vamos para a questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos faz a seguinte pergunta, ó. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí, os Espíritos nos respondem dessa maneira, que nós também vamos encontrar isso no Egito Antigo, aliás, na Grécia Antiga, no Oráculo de Delfos. Quando um de seus sábios, talvez tenha sido por isso que o Espírito respondeu assim, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Como é que nós nos conhecemos? Esse conhecer que ele fala não é dizer assim, eu conheço que a minha cor preferida é o cinza e o azul. A minha comida preferida é tal. O meu perfume preferido... Não. Eu conheço fulano porque eu sei que o Léo gosta disso. Não. É outra coisa. Conhece-te a ti mesmo. Nós somos já capazes de refletir e começar a nos conhecer e perceber aquilo que nos causa, por exemplo, angústia, aflição, medo, raiva. Aí são situações que a gente começa a se conhecer quando a gente começa a refletir nessa viagem que aqui no Centro Espírita e em todos os centros espíritas falam sobre isso, reforma íntima. Esse é o segundo passo, a reforma íntima. Mas eu não tenho como reformar-me intimamente se eu não me conhecer primeiro. Primeiro eu preciso saber o que me afeta, para depois ir em busca da reforma. Por favor. E o que seria a reforma íntima? Quando conhecemos a fonte dos nossos sofrimentos, precisamos mudar nossos hábitos para cessar o sofrimento. Uma das tarefas mais difíceis para nós, seres humanos, é justamente mudar, transformar-se. Porque nós estamos habituados e presos a costumes,
a padrões psicoemocionais, de cultura, de educação, de uma série de outros fatores que nos faz enxergar sempre o erro no outro e nunca em nós, e nos faz, aliado ao nosso orgulho, entender que nós somos melhores, que nós não precisamos de uma autoanálise, de uma reflexão, de uma mudança. Aí eu volto para o início da palestra. Você consegue e vai caminhando, e a vida vai passando, mas chega um determinado ponto que mesmo sem você ter essa consciência, a vida, Deus, a espiritualidade vai fazer com que você comece a perceber. É quando surgem os sofrimentos nas nossas vidas, as enfermidades, os vícios, aquilo que eu não consigo combater e nem tenho ideia de como eu contraí. E o terceiro passo, caridade. É mais do que assistência social. No fundo, é estarmos de coração aberto, dispostos a acolher aqueles que vêm ao nosso encontro no dia a dia. É o espírito de gratidão e a vontade de repartir com todas as bênçãos da paz que conquistamos. Então, os 3 passos para a renovação espiritual são o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, a reforma íntima e a caridade. Qual é o lema do Espiritismo? Fora não há salvação. Então está aí. Mas voltando um pouco para a reforma íntima, antes da gente entrar no Evangelho de Jesus, numa parábola, numa passagem que retrata tudo isso, observem como são os nossos dias atuais. Por que a medicina tem avançado de uma maneira extraordinária. Mas mesmo com os avanços da medicina, que é uma dádiva da misericórdia de Deus, a medicina, porque nos ajuda, mesmo com os avanços da medicina, nunca se adoeceu tanto no mundo como atualmente. O Brasil é um dos países que mais consomem antidepressivos no mundo. Porque a grande quantidade de pessoas com processos alérgicos tomando medicamentos, pessoas com problemas de pressão arterial, diabetes, colesterol elevado. Por quê? Deepak Chopra é um médico indiano responsável pelo curso de medicina em Harvard, nos Estados Unidos. No seu livro A Cura Quântica, porque ele traz as experiências da física quântica às questões espirituais, e aí ele começa a provar a existência de uma inteligência antes do nascimento e a continuidade dessa existência após o desencarne, aliando-se ao que a doutrina espírita há muito tempo relata, e antes da doutrina espírita Jesus já nos dizia,
a questão da reencarnação, da continuidade da vida. E aí ele vem nos mostrar por que adoecemos. Porque alimentamos os nossos pensamentos negativos. Porque adotamos atitudes negativas. Quando damos combustível aos nossos vícios, às nossas imperfeições, quando não combatemos. E o combater é essa necessidade de primeiro conhecer, para depois lutar. Às vezes, sem perceber, você é uma pessoa que fala da vida dos outros. Você é uma pessoa que entra na vida dos outros. Talvez nunca tenhamos presenciado a quantidade de crianças e jovens entre 15 e 25 anos consumindo uma quantidade extremamente exagerada de álcool. E lá na frente, nós vamos sofrer as reações da lei de causa e efeito. Então, hoje em dia, nós adoecemos, como diz Deepak Chopra, porque quando alimentamos a nossa mente, o nosso pensamento de forma negativa, atinge o nosso eu perispiritual. E que de lá a enfermidade vem e se exterioriza no nosso corpo. Nas nossas mais de 10 trilhões de células que nós possuímos. O nosso corpo é uma fábrica diária de renovação celulares. Para vocês terem uma ideia, ele produz milhares de células cancerígenas todos os dias. E quando eu me distancio dessa sintonia vibracional com o divino, eu estou dando brecha para as enfermidades. Porque o físico e o espiritual estão unidos, célula a célula. Então não tem como eu estar doente aqui sem estar doente lá. E vice-versa. E o que mais nos causa as enfermidades? Os nossos projetos, as nossas preocupações, os nossos relacionamentos, a pessoa difícil, o eu querer que as coisas sejam daquele jeito, a minha insistência, não conseguindo enxergar a situação de um outro ponto de vista. E o pior de todos é quando nós alimentamos os sentimentos de raiva, de mágoa, de ódio, de rancor. Que vem, é como se fosse uma mancha negra que vem do perispírito e invade o nosso cérebro, entra na corrente sanguínea e sai atingindo nossas células, corpo adentro, como se fosse criando manchas. Porque é assim que eles visualizam. Por isso a importância de vibrar de uma maneira positiva. E as enfermidades não vêm de graça. Porque quando nós pensamos nisso, nós projetamos uma felicidade. Que é, para nós, uma alma em paz. E o que é uma alma em paz?
Como eu conquisto isso? Será que é fazendo as mesmas coisas que eu venho fazendo há 40 anos, no meu caso, que tenho 41? Porque Einstein nos fala que uma das formas de detectar loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e querer ter um resultado diferente. Não vai ter um resultado diferente. Não vai. Aqui a gente entra numa passagem do Evangelho de Jesus. Dois anos antes da sua crucificação. Numa conversa com Pedro, Tiago, Levi, onde eles tentavam defender a pessoa de Jesus, os seus atos, a sua mensagem, porque Jesus estava se tornando famoso, ganhando seguidores. E num determinado momento em que Jesus não se encontrava, algumas pessoas fizeram pouco caso das mensagens de Jesus. E esses discípulos tomaram as dores. E quando vieram conversar com Jesus, dentre outras passagens, nesta mesma conversa, Jesus disse essa: da necessidade de se renovar. Primeiro enxergando o erro e depois trabalhando o erro. Ninguém remenda roupa velha com retalho de pano novo, porque o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas de couro. Se alguém fizer isso, as vasilhas rebentam, o vinho se perde e as vasilhas ficam estragadas. Por isso, vinho novo é posto em vasilhas novas. A resolução de quase todos os nossos problemas, daquilo que nós estamos conversando, passa por isso aqui. Que às vezes a gente lê e não vai buscar a interpretação ao fundo, porque Jesus era mestre nisso. Ele não tinha que chegar te dando de graça, porque ele queria o retorno do teu esforço. Então vamos entender o que Jesus está querendo dizer. Para coisas novas, novas ideias, novos comprometimentos, vasilhas novas. Novos comportamentos, novas atitudes, nova forma de pensar na vida. Quando eu começo a pensar de uma forma diferente da essência da vida, eu começo simultaneamente, mesmo que devagar, a modificar esta vida, a modificar os meus atos. O problema é que quase todos nós queremos algo de bom e novo, mas poucos de nós trocamos as vasilhas. Continuamos no nosso comodismo, na nossa forma de ser e agir, esperando que algo de novo nos aconteça. Não raro, quando adoecemos, o que é que a gente quer? Quando a gente adoece, o que é que a gente quer? Ficar bom. A gente quer a cura. Não é? Todos nós vamos querer a cura para todas as enfermidades,
física, mental, emocional. Mas pouco de nós trabalhamos a cura. Porque acreditamos que da mesma maneira que a doença nos veio, Deus tem que mandar a cura. E aí, o que é que a gente faz com as nossas ansiedades, com as nossas depressões, com essa nossa correria desenfreada do dia a dia? Vamos para o psicólogo. Ah, mas eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar, eu estou nervoso, preocupado. Vamos para o psiquiatra. Vai para o clínico geral. Ah, mas você tem que fazer um tratamento. Eu vou passar aqui um antidepressivo para você. Não se preocupe, você não vai ficar viciado nisso. Vai ser só durante um tempo. Vai te fazer dormir melhor. Vai te fazer se alimentar melhor. E você vai. Porque você quer se libertar da enfermidade. Mas eu estou com a crise alérgica, rinite, sinusite e não sei mais quantos ites. Não, mas tem antibiótico bom para isso. Tem antialérgico bom para isso. Os anti-inflamatórios são ótimos. Ah, mas eu não consigo dormir, toda noite eu tenho dor de cabeça. Graças a Deus temos analgésicos. E você vai, ó. Você assim está cuidando do efeito, que é a dor. Mas você não está cuidando da causa, que muitas vezes está em você. Na condução errada, na insistência, nos erros do passado. E todas as vezes que nós nos deparamos com essas dificuldades, com essas doenças, é porque ela não bate na nossa porta de graça. É porque como eu tenho um livre-arbítrio, eu faço a minha escolha de ir por aqui, e quando essa escolha não é a correta, aí Deus me manda lá para o outro polo, para ver se eu nem fico aqui, nem vou para cá, mas fica aqui no meio, para ver se a gente enxerga o equilíbrio. O que é que eu preciso fazer? Nós nos preocupamos diariamente, ou pelo menos a maioria de nós, eu conheço gente demais com isso, com o dia do amanhã. Hoje, se você não sabe nem se está vivo amanhã, já está preocupado com o que você vai fazer no próximo ano. A viagem, dos sonhos, o curso, etc, etc, etc. Mas, tá lá. Eu sou hipertenso. Faço uso diário de medicamento para controlar minha pressão. Há 11 anos. E quando o Léo fazia a prece, eu me concentrei e eu dizia, essa palestra é para mim. O que é que eu tenho feito para melhorar isso? Porque eu continuo com os mesmos estresses, com a mesma correria do trabalho, com os mesmos projetos pessoais, com as mesmas rotinas. Algumas coisas eu modifiquei. Como insosso, evito sal. E caminho. Mas a essência, eu não estou contribuindo. Então nós precisamos modificar os nossos pensamentos com relação às nossas atitudes. Como eu estou vibrando, porque senão não vai adiantar nada todo o esforço que a medicina faz para nos ajudar e todo o esforço e amparo espiritual que as equipes espirituais, seus mentores espirituais, seus anjos das guardas fazem para lhe ajudar. Sabe por quê? Quem nos esclarece isso? Dr. Bezerra de Menezes.
no livro Saúde, psicografia de João Nunes Maia, Fonte Viva. Eu fui médico, ele falando, quando encarnado na Terra, e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. A renovação espiritual é mudança de vida. Mudança de hábitos. E eu não falo hábitos. Eu acordo 5 horas da manhã, agora eu vou acordar 6, 6:30, que aí eu ganho mais 1 hora de sono, descanso mais. Não é isso. São mudanças de hábitos, sobretudo psicoemocionais. Aquilo que está dentro de nós, aqui e aqui. Aquilo que você vai conseguir enxergar, que te fere, que te causa raiva, que te machuca, e que você não resolveu e nem decidiu tomar nenhuma atitude para resolver. E aí nós vamos compreender que existe algo que nos ajuda demais. E é de graça. Mas parece que é a coisa mais cara do mundo, porque é o mais difícil de se conseguir. O perdão, como condição para ser feliz. E aí, mais uma vez, eu trago outra passagem de um psicólogo, Fred Luskin, doutor em Psicologia da Saúde pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Está no livro dele, O Poder do Perdão. Ao adquirir o perdão, isso aqui são relatos de diversas experiências com várias pessoas com problemas de saúde das mais diversas esferas. E ele, com a equipe dele, fizeram várias experiências ao longo de vários anos. Ao adquirir o poder do perdão, você irá sentir um desenvolvimento das emoções positivas. Aquilo que tinha raiva, que você consegue resolver, você passa para frente. Então você já começa a respirar melhor. Aquilo já não te causa emoção negativa. A mancha negra já começa a se desfazer. Obterá um acesso mais fácil aos sentimentos de esperança, solicitude, afeição, confiança e felicidade. Você irá se beneficiar por sentir, olha aí, menos raiva. Eu acho que eles dizem isso porque eu tenho para mim que ninguém sente, né? É porque todo mundo sente. Qualquer que seja a maneira do perdão ajudá-lo, a ciência atual é clara. Renunciar aos ressentimentos fará bem a você. Renunciar aos ressentimentos. Autoconhecimento. Descobrir o que lhe causa os ressentimentos. Reforma íntima. Trabalhar isso. Conquistar a paz, a felicidade. O nosso tempo já está indo. Existiam outras coisas que a gente gostaria de abordar, mas tomaria um pouco mais de tempo. Mas a mensagem principal de hoje, de renovação espiritual, já que nós atribuímos a essa época do ano, do Natal, é justamente começar a pensar em nós, nas nossas vidas. Observem que Jesus sempre atribuiu as curas ao paciente. Ao paciente.
E quando nós falamos que Jesus é o médico das almas, é nesse sentido. Porque quando ele realizava milagres de cura física, ele dizia: a tua fé te curou. Então nós temos que começar a trocar as nossas vasilhas, as vasilhas do orgulho, do egoísmo, deixar elas de lado, trazer roupas novas para nós, a roupa da alegria, da simpatia, da positividade, da fé. De que Deus está conosco e que nós somos amparados em todos os momentos. Por pior que sejam, por pior que pareçam, nós temos que trazer isso para as nossas vidas e conseguir esse equilíbrio, continuar essa caminhada rumo ao Pai. Porque, uma vez eu disse isso numa palestra aqui, toda imperfeição nossa gera um sofrimento em nós. Toda imperfeição nossa gera um sofrimento em nós. E nos limita a uma série de condições. Já não bastasse o resgate de erros de vidas anteriores, ainda damos continuidade em muitas ocasiões aos mesmos erros nessa nova vida. O câncer que muitas vezes as pessoas contribuem, recebem, foram pessoas que tiveram vidas desregradas, fumantes, alcoólatras, que maltrataram pessoas, que desviaram verbas em vidas passadas, que humilharam e hoje vivem a condição de sofrer, limitando-se, prostrando-se muitas vezes às deficiências impostas fisicamente pela doença em razão dos desacertos. E ainda continuamos projetando o futuro material. Quanto mais teremos de sofrer, meus irmãos, para finalmente enxergarmos. E qual é o benefício que o Evangelho de Jesus nos traz? É justamente isso. Não é que você vai parar de sofrer, mas ele lhe mostra as formas de você evitar mais sofrimento. Porque antes do Cristo ser Salvador, ele é Redentor. Ele é professor, como vocês são. A sua profissão é de ensinar os seus alunos. Então você ensina algo para eles, para que eles possam levar para a vida deles. E que eles possam ultrapassar as barreiras do ensino. Jesus nos ensina através do Evangelho como não errar, para que a gente possa ultrapassar as nossas dificuldades. E eu gostaria de encerrar, já que a gente tocou no perdão, a palestra de hoje com um soneto do meu tio Vanderlei Pereira, que por algumas vezes esteve aqui, foi Luiz. Está no livro dele, no seu último livro já publicado após o seu desencarne. Cura teu coração. E ele diz assim: sem perdão não há cura. Se estás doente, é justo se tratar. Toda doença o corpo compromete, mas a cura que menos se promete é a mais eficaz, que é perdoar. Jesus, doutor divino, ao receitar a cura de qualquer um paciente, era claro indicar para o doente perdão,
eis o remédio para curar. O mal que em todo ser da gente ecoa é a mágoa que se guarda da pessoa que tenha nos causado ingratidão, e o seu receituário preceptua: a cura não é dele, a cura é tua, e só há um remédio, é o perdão. Uma boa noite a todos vocês, que Jesus nos abençoe. Obrigado. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.